Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, estamos começando uma aula muito especial sobre uma variedade branca que pode gerar alguns dos vinhos mais incríveis do mundo. Simplesmente vinhos que podem ser espetaculares. E assim, ó, tô falando de vinhos que alguns dos melhores do mundo, mas com uma uva que não é tão prestigiada. Mas Marcelo, como é que consegue fazer vinhos tão incríveis e não ter tanto prestígio? E eu vou explicar para vocês porque depende sempre de produtor, depende de região, depende de terroir. E uma coisa que a gente já pode pensar e começar a organizar as ideias para entender a Trebbiano é que ela é uma uva italiana. E quando a gente dá uma olhadinha na Itália, e eu já quero que vocês comecem a pensar o mapa da Itália, lembrar do mapa da Itália, porque aonde Trebbiano é protagonista é a uva branca mais plantada da Itália inteira. Só que quando a gente fala da Itália central, principalmente pegando aqui a Toscana, pegando aqui o Lácio, pegando o Marche, o Abruzzo, pegando um pouco de Molise, pegando a Úmbria, essa parte central da Itália aqui, ó, que a gente está vendo, ó, então essa parte aqui é a área aonde a Trebbiano ela é protagonista. Mas já vou começar a avisá-los que como a Trebbiano ela é uma uva muito importante para a Itália inteira, porque ela é a branca mais plantada, é óbvio que começou muitos centros de pesquisa a entender melhor essa variedade. Porque ela fazia vinhos incríveis, por exemplo, lá em Soave, lá no Vêneto, né? Lá no nordeste da Itália. Ué, mas por que não fazia vinhos tão bons na Toscana? Faz alguns vinhos bons em Abruzzo, mas não faz vinhos tão interessantes, por exemplo, no Marche. E aí começaram a entender um pouco mais. E já vou antecipar para vocês que hoje se sabe que, na verdade, a Trebbiano não é uma variedade, mas são várias variedades que achavam, acreditavam que era a mesma uva. E hoje já se sabe que algumas dessas variedades, todas muito relacionadas, todas classificadas como Trebbiano, elas têm perfis um pouco diferentes. A mais famosa, e é o que vai dar a base da nossa aula de hoje, é a chamada Trebbiano toscano. Trebbiano toscano, claro, nativo, oriunda da parte central da Itália, muito provavelmente da Toscana, mas que depois provavelmente vai dar origem a outras variedades que começam a ganhar perfis diferentes. Então hoje a gente tem Trebbiano de Soave, lá no norte, nordeste da Itália, lá na região de Soave, próxima ao Vêneto, próxima a Verona, no Vêneto, né? A região é Vêneto, e próxima a Verona. E a Trebbiano de Soave hoje já sabem que, na verdade, é uma variedade que é a Verdicchio. Então, olha que interessante. Então, eles começaram a entender as Trebbianos, o que se achava tudo que era uma única uva, com o passar do tempo, com estudos, né, com o avanço da questão do mapeamento genético e tudo mais, começaram a entender que muitas dessas variedades se relacionavam, mas não eram a mesma variedade. E para falar de Trebbiano, eu tenho que remeter à Itália. Não tem jeito. Porque ela hoje é uma variedade que é plantada em outros lugares, fora da Itália, mas é na Itália que ela nasce, ela é uma casta autóctone italiana, ou seja, nativa da Itália, e que faz vinhos muito variados. E o variados vai o seguinte, vai desde vinhos como os clássicos Trebbianos de Abruzzo convencionais,
que são DOCs, mas né, uma DOC chamada Trebbiano de Abruzzo, a gente já vai dar uma olhada nela, mas que ela é comum para vinhos ralinhos, vinhos simples, vinhos sem muita personalidade, com um grande destaque dessa uva é a acidez alta. Mas tem uma coisa, a Trebbiano, ela é uma uva de maturação intermediária para tardia. E quando ela é bem trabalhada, ou seja, cuidada na videira, bem cuidada a sua produtividade e tudo mais, ela pode gerar uvas concentradas a ponto de fazer vinhos intensos e concentrados. E aqui eu já trago 2 exemplos para vocês. 2 exemplos, inclusive, de Abruzzo, que é o Emídio Pepe e é o outro produtor chamado Valentini. Esses 2 produtores, eles são destacadíssimos. São grandes referências e fazem alguns dos melhores vinhos brancos do mundo. Perfil um pouquinho diferente. O Emídio Pepe ele é um pouquinho mais intenso, ele é um pouquinho mais gordinho, enquanto o Valentini já é um pouquinho mais, um pouco mais elegante, né? Muito focado na acidez, enfim. Mas 2 produtores de altíssima qualidade. Então, olha o contraste. Trebbiano faz vinhos simples e barato e pode fazer vinhos complexos, intensos, concentrados e alguns dos melhores do mundo. E isso estava instigando muito os produtores. E aí que, claro, cada vez mais com pesquisa, conhecimento, cada vez mais com capacidade de entender melhor através de metodologias científicas, foi se sequenciando os DNAs dessas variedades e foi se entendendo que algumas não eram exatamente iguais. Inclusive não eram nem clones, mas eram variedades um pouquinho diferentes. Então hoje a gente já tem na Itália diferentes variedades de Trebbiano com perfis um pouco diferentes, mas todas elas conversando e sendo muito provavelmente descendentes de alguma variedade mais antiga. E muito provavelmente essa variedade mais antiga que vai dar origem a essas Trebbianos seja a Trebbiano toscano. E tem uma teoria, inclusive a James Robson cita, e outros autores citam essa teoria, de que talvez Trebbiano toscano seja uma das variedades de uvas descendente direta de variedades nativas, selvagens, e que depois vai ser domesticada pelo homem, talvez pelos etruscos que dominavam a parte central da Itália. Então, olha uma teoria que se tem, que talvez a gente esteja falando da variedade branca mais antiga do mundo, e que depois vai dar origem a outras variedades trebbianas através de cruzamentos naturais. Mas para falar de Trebbiano, a gente tem que começar a pensar o que ela produz. Então, é uma variedade branca com grande destaque para acidez. E esse destaque para acidez o que faz? Gera uma tendência para vinhos com acidez alta e com um pouco menos de intensidade de aromas e sabores. E essa intensidade menor de aromas e sabores está muito relacionada ao volume que muitos dos produtores fazem com essa uva. Então, uva com um grande volume de produção, aonde, claro, grande volume de produção, a qualidade média cai, e a gente tem um aumento grande do volume. Então, por isso que ela é a uva branca mais plantada da Itália, porque a maioria dos produtores fazem um grande volume de produção por hectare, aonde cai muito a qualidade, mas tem um grande volume de uva, que vai dar um grande volume de vinho. E por que ela é escolhida? Primeiro, porque ela tem essa capacidade produtiva, então, de acordo com o produtor, ela pode fazer grandes volumes, escolha do produtor, e porque a acidez dela é muito destacada. Então, quando se faz vinhos de corte, ou quando precisa trazer acidez para vinhos brancos simples, a Trebbiano é uma ótima alternativa. Por isso ela é muito citada como uma variedade que
pode gerar vinhos não muito interessantes, e que a grande maioria acaba sendo assim. Então ela é muito utilizada para fazer vinhos brancos leves, alta acidez, toque cítrico, e vinhos espumantes também. Ela pode trazer a acidez que muitas vezes os espumantes precisam. Pois bem, vou falar para vocês que, quando bem cuidada, essa variedade consegue trazer realmente características especiais. E aqui, claro, eu comecei citando o Emídio Pepe e Valentini porque eles são as maiores referências de Trebbiano no mundo. E há uma teoria, né, inclusive já muito citada, que talvez no Abruzzo o que predomina não seja a Trebbiano toscano, mas uma outra variedade chamada Trebbiano abruzzese, ou seja, de Abruzzo, né? Abruzzese. E essa variedade, talvez misturada com outras variedades de Trebbiano, entre elas Trebbiano toscano, é que faz o grande diferencial de alguns produtores do Abruzzo. E aqui até botei a citação, né, de Emídio Pepe de Valentini, porque são as referências, mas eu não quero ir longe. E até vou dar uma dica já para vocês aqui. No Brasil, a gente tem alguns produtores que têm a variedade Trebbiano. E no final até passo dicas de alguns desses produtores que estão aqui no Brasil produzindo e fazendo vinho. Mas tem um que me chama muita atenção. É uma vinícola pequena lá do interior de Caxias do Sul, chamada Petrônios. A vinícola Petrônios faz um espumante de Trebbiano toscano que eles estavam vendendo agora a safra 2017, que eles têm Surly e Nature, que é incrível, porque a nota autolítica está muito presente. 2017, Surly, então imagina que está com as leveduras ainda, e eles cobram um preço, olha, na faixa de R$100 mais ou menos, mas que entrega um perfil de Trebbiano muito peculiar, que os bons Trebbianos acabam trazendo e entregando, que é uma nota de abacaxi maduro, que é uma nota de abacaxi, quase aquele abacaxi confit. E nesse espumante da Petrônios, é muito legal porque fica com uma nota de bolo de abacaxi, porque tem a nota da levedura, aquela nota remete a uma massa de pão, uma massa de bolo, com a nota do abacaxi, parece bolo de abacaxi. E assim, é muito gostoso. Fica a dica aí para vocês, tá? Bom produto, com um perfil muito interessante, tá? Mostrando que a Trebbiano pode fazer coisas incríveis. Mas, claro, Emídio Pepe e Valentini, na Itália, são as grandes referências para essa variedade. Ou, pelo menos, ou talvez para as variedades, né? Porque muito provavelmente a gente tem aí alguns cruzamentos entre elas. Aqui eu trago uma citação já desse novo entendimento sobre Trebbiano. Então, Trebbiano não seria uma única uva hoje, mas seria uma série de variedades relacionadas entre elas, de uvas brancas, e que teria aí um grande perfil e até alguma diferenciação entre elas. A Trebbiano toscano, que é a mais famosa, e que é o que todo mundo achava, né? Todo mundo chamava de Trebbiano porque achava que era tudo a mesma variedade. E essa variedade, que todo mundo achava que era uma só, é a Trebbiano toscano. E essa uva também ela é muito plantada na França, né? Que lá eles chamam ela de Uni Bleu, que é a uva cultivada para fazer o destilado conhaque, e também uma uva muito cultivada no sul da França, principalmente na região da Provence, aonde ela vem exatamente para trazer acidez. Então, Trebbiano toscano e Uni Bleu é a mesma variedade. Trebbiano toscano, como ela é chamada na Itália, Uni Bleu, como ela é chamada na França. E aí, a gente vai ter, e essa é uma citação do Wine Grapes, dizendo, olha, a primeira menção a Trebbiano vai acontecer ali mais ou menos no começo dos anos 1600,
que é num tratado, né, de agricultura da época, ou seja, 1600, imagina. O que é os tratados? Os tratados eram como se fossem livros da época que faziam citações de acompanhamento de como ia a agricultura. Então, o tratado agrícola eram apontamentos de algum escritor, algum estudioso, dizendo como que se comportavam as plantas na época. Então, vai ter uma citação ao nome Trebiano ali pelo começo dos anos 1600. Pois bem, a origem, a ideia do nome Trebiano não é 100% comprovada, né? Mas acredita-se que esteja associada a uma citação de Plínio o Velho. Plínio o Velho era, no tempo dos romanos, um dos grandes autores em agricultura que se tinha na época, né? Plínio era um grande observador da natureza e tudo mais, então ele fazia muitos manuscritos, muitos tratados, que tinha uma citação, né, ao chamado Vini Tribulanum. Esse Vini Tribulanum seria um vinho ali, mais ou menos da região da Campanha, que na época de Plínio era a principal região produtora de vinhos, próxima a Roma, né? Então a Campanha era a grande região, né? Inclusive com a uva biturica, né? Clássicos da citação de Plínio, muitas delas. Pois bem, não é certo ainda, né, se realmente vem o nome dessa citação de Plínio. Tem uma outra teoria que diz que o nome Trebiano pode vir ali, principalmente da área central da Itália, um pouco mais centro, indo para o norte da Itália, onde a gente tem a Emília-Romanha, e a gente tem um rio ali chamado Trebbia. Então, poderia ser Trebbia de uma variedade produzida na região de Trebbia, que seria Trebiano, né? Mas ainda também não é comprovado. A teoria mais aceita hoje é que realmente vem das citações de Plínio. Então, olha só o que a gente está falando. Desde 1600 já é comprovado que a gente tem essa variedade. Mas hoje, por exame de DNA, muito provavelmente estamos falando de variedades que venham de descendência direta de uvas selvagens que foram domesticadas. E se isso for verdade, aí nós estamos falando talvez de variedades aí que passem de 5, 6 mil anos. Porque a gente está falando dos etruscos bem antes aí do Império Romano. Então, se o Império Romano vai começar ali 200, 300 antes de Cristo, os etruscos já estão quase alguns milhares de anos antes na área central da Itália. E hoje já se sabe, então, que esse grupo de variedades chamadas Trebiano, e hoje já segmentada, né, entre elas algumas clássicas, né, como a Trebiano de Abruzzo, que é a Trebiano abruzzese, Trebiano giallo, Trebiano romagnolo. Romagnolo é clássico, né, região central, né, da Emília-Romanha. Trebiano toscano, Trebiano de Soave. Então tem várias, hoje, variedades chamadas trebianos e, o que é mais legal, continuam-se as pesquisas e hoje já algumas dessas variedades trebianos já sendo comparadas como idênticas a outras variedades, inclusive, né, que são variedades que são idênticas, ou seja, é a mesma variedade, como é o caso da Trebiano de Soave, lá da região de Soave, que é a uva que no corte do Soave, junto com a Garganega, que é uma uva branca com acidez super alta, a Trebiano de Soave, ela dá um peso para o vinho. E se comprovou que ela é idêntica à Verdicchio do Marche. Então, Soave lá no norte da Itália, a Verdicchio no Marche no centro da Itália, que é a mesma variedade. E a Verdicchio é famosa por fazer vinhos brancos mais encorpados, né? Vinhos brancos mais intensos, que é um dos meus vinhos brancos preferidos, inclusive, tá? Que é realmente um bom Verdicchio, é uma coisa estupenda. Não à toa que Verdicchio é a uva branca mais premiada da Itália, e faz vinhos realmente bastante intensos. Mas a partir daí,
da gente saber que tem várias variedades chamadas Trebbiano, a gente começa a dar um direcionamento, começa a dar uma pensada de tipo, mas espera aí, mas então no mundo pode ter variedades diferentes? Pode, mas a que predomina em volumes muito grandes e muito destacada, porque essas outras variedades de Trebbianos, elas estão pontualmente em algumas regiões da Itália. Mas a variedade que está em maior volume na Itália e que ganha o mundo, ou que também vai para outros países, sendo cultivadas e gerando vinhos interessantes, é a Trebbiano toscano. E a citação já diz, né? Trebbiano toscano, uma Trebbiano que nasce ali provavelmente na região central da Itália, talvez na Toscana. Teoria mais aceita. E aonde ela é mais plantada no mundo? Primeiro na França. Como eu falei para vocês, ela é muito plantada na região de conhaque, porque ela é uva base para ser destilado para se fazer o conhaque. Então ela é plantada em grandes volumes. Por que ela é plantada para fazer conhaque? Primeiro, porque ela se adapta muito bem à região. Segundo, ela é muito produtiva para se destilar, que é um pouco mais de volume, né? Terceiro, uma alta acidez. E conhaque se destaca por ter uma acidez um pouquinho mais marcada, por ter aquela nota, muitas vezes, de fruta, daquele toque cítrico, daquele toque que vem daquele toque primário, né, da variedade. Claro que depois o conhaque vai passar por um longo processo de amadurecimento e tudo mais, que aí é outra coisa. Mas então, mais plantada na França, mas na França menos para vinho. Apesar dela ser usada para vinho, principalmente no centro-sul da França. Né? Mas na Itália, sim. Na Itália, muito plantada e direcionada para vinho tranquilo. Apesar de ter diminuído um pouco as áreas de vinhedo, e aqui um gráfico mostra, né, essa pesquisa do Dr. Kim Anderson, comparando os vinhedos que eram nos anos 2000 para 2016, então a gente vê que a barrinha azul era nos anos 2000, para 2016 deu uma diminuída na área de vinhedos. Mas aqui é interessante, não é que essa variedade ela perdeu destaque. O que mudou, na verdade, foi que essa variedade ela começou também a ser direcionada para vinhos com um pouco menos de volume e um pouco mais de qualidade. E aqui que foi o grande diferencial dela. Ok, tem produtores que já fazem há algum tempo vinhos de alta qualidade, vocês já direcionavam para isso, mas a média de Trebbiano era muito de vinho de valor agregado muito baixo. Inclusive a Itália usa muito a Trebbiano para fazer os vinhos a granel. Normalmente não é só a Trebbiano, normalmente é a Trebbiano misturada com outras variedades ainda mais produtivas, e a Trebbiano entra nessa mistura para trazer um pouco mais de frescor. É óbvio, quando se tem uma videira produzindo em grandes volumes, a qualidade média cai, não tem jeito. Então acaba que muitas vezes a qualidade média diminui bastante, mas tem a possibilidade de fazer vinhos aí muito, muito interessantes. E aqui eu quero chamar a atenção de algo que poucas vezes é referenciado. Quando a gente pensa em vinho italiano, o que nos vem à cabeça são os vinhos tintos. Então, o que vem à nossa cabeça primeiro é vinhos tintos, potentes, gastronômicos. Mas eu já quero chamar a atenção para vocês, é que se vocês olharem esse gráfico, e ele é o gráfico que compara a produção por região na Itália entre vinhos tintos e vinhos brancos, vocês vão ver que os vinhos brancos dividem muito parelhamente o volume com os vinhos tintos. Então tem regiões, inclusive, como é o caso do Vêneto, que se destaca muito mais volume para vinhos brancos do que para vinhos tintos. A Puglia, que é a segunda maior região, é bem parelho. Se a gente pegar a Emília-Romanha, que é a terceira maior em volume, vinhos brancos de novo
tem maior participação. Se a gente pegar a Sicília, que é a quarta em volume, vinhos brancos têm maior participação. A gente consegue ver que os vinhos brancos na Itália são muito importantes. Eles são menos valorizados, eles têm menos prestígio, aonde os vinhos tintos acabam tendo um destaque muito maior e sendo as grandes referências, principalmente aqueles vinhos tintos mais potentes e intensos, né? Barolo, Barbaresco, Amarone della Valpolicella, Brunello de Montalcino. Então esses vinhos acabam tendo ali um destaque muito grande. E todos tintos. Mas vinho branco na Itália é muito importante, desde o vinho a granel até os vinhos de maior qualidade. Mas quando a gente fala de Brasil, os vinhos brancos de maior qualidade da Itália acabam não chegando, ou chegando muito pouco no Brasil. Eles vão muito mais para o norte da Europa, eles vão muito mais para Estados Unidos, para Inglaterra, para China, e eles vêm muito menos para o Brasil. Mas a Itália produz tanto vinho branco quanto vinho tinto. E, aliás, cada vez mais se consome vinho branco na Itália, e há uma tendência, inclusive, dos vinhos brancos, né, passar com um volume considerável os vinhos tintos. E aqui eu trago para vocês as variedades brancas mais plantadas da Itália. Então, esse aqui é um dado oficial. Eu quero chamar a atenção disso aqui. Esse é um dado oficial, tá? Publicada pela OIV, consolidando os volumes de vinhos na Itália, aonde mostrava a Trebbiano como sendo uma variedade branca para vinho, ficando ali na quarta, quinta posição em volume. Tá? Então, vocês pegarem como referência aqui, ficando atrás da Glera, que faz Prosecco, porque é realmente volume muito grande, da Pinot Gris, da Itália, que é uma uva branca para consumo in natura, Catarrato na Sicília, e aí entrando a Trebbiano. Então, ela estaria ali entre a quarta e a quinta posição, parelho com a Catarrato. Quando a gente fala para vinho branco tranquilo, eu já ouvi um dado, que ainda não tenho ele consolidado, mas assim que sair eu trago para vocês, dizendo que a Trebbiano já é a uva branca mais plantada da Itália. E ela, uva branca, tá? Principalmente considerando para vinhos tranquilos, com certeza. Porque ela, né, só perderia aí para a Glera, ou talvez ali muito parelho com a Glera. E se considerar todas as Trebbianos, elas com certeza são as uvas brancas mais plantadas da Itália. Ok, está falando de talvez diferentes variedades, de um grupo, mas se considerar o grupo, tem um volume maior, inclusive, que Glera. Por isso que alguns dados mostram a Trebbiano sendo a uva branca mais plantada da Itália. Mesmo assim, se considerar o grupo, ele é mais representativo, mas ainda, né, ficando atrás da Sangiovese e da Montepulciano, que são uvas muito plantadas, sendo Sangiovese a mais plantada da Itália. Mas, enfim, se ela é ou não a segunda mais plantada, o que a gente tem que considerar é que ela é muito plantada. E ela, diferente da Glera, porque a Glera ela é direcionada para espumantes. Glera faz muito pouco vinho tranquilo. Até faz, mas pouquíssimo. Já Trebbiano é o contrário. Faz pouco espumante. Até faz, mas é muito direcionada para o vinho tranquilo. No vinho tranquilo, e aqui vai a vantagem, é que normalmente leva o nome Trebbiano. A Glera não, né? A Glera leva o nome Prosecco. E aí, pouca gente sabe que a Glera é a uva que antigamente era chamada de Prosecco e que faz os vinhos espumantes Prosecco. Mas, enfim, se ela é ou não a mais plantada, o que importa é que ela é a mais importante no sentido de volume para vinhos brancos, principalmente vinhos brancos tranquilos. Mas o que acontece com a Trebbiano? E até para a gente pegar como referência, né? Então, aquele dado que a gente tinha lá de 2017, eu trago aqui para vocês um outro dado, daí já do Dr. Kim Anderson, fazendo essa associação, então, das uvas mais plantadas na Itália. Essa publicação saiu final de 2020, né? Mostrando
que a Trebbiano Toscano, inclusive, já teria passado a Montepulciano em volume. Mas o que eu faço essa observação? Mas, Marcelo, os dados não estão batendo. Não, não é que os dados não estão batendo, é que os dados são de tempos diferentes e outra coisa. São metodologias diferentes. Por quê? Porque talvez muitas dessas variedades que a gente está chamando de Trebbiano não sejam a Trebbiano Toscano. Por isso vale essa observação. Se a gente considerar ela dentro do grupo Trebbiano, aí com certeza a gente está falando de uma uva com um grande destaque, com um grande protagonismo, né? Com uma grande representatividade. E aí estamos falando da uva branca, olha, dentre as mais importantes da Itália. Porque assim, quando a gente vai para os outros vinhos brancos importantes da Itália, vamos tirar Prosecco, né? Vamos tirar a Glera daqui. Mas Pinot Gris, que está lá no norte da Itália, principalmente no nordeste da Itália, ela é uma uva francesa, destaque francês. A própria Muscat, né, ou as Moscatos, elas também são uvas tem um viés muito mais de fama, destaque, protagonismo, representatividade, muito mais para a França, alguma coisa na Itália. E, sim, os grandes vinhos, tá, ok, vamos falar de a Moscato ali no Piemonte, enfim, mas, né, o maior protagonismo acaba sendo na França. Depois a gente vai ter a Garganega, que ela é super importante, que é a uva do Soave. Mas, ou seja, a gente está falando que a Trebbiano é uma casta muito italiana, com o nome italiano, apesar da França produzir muito, mas aí com destaque maior para Itália do que para a França. Então é isso que alguns produtores, percebendo, estão fazendo. Vamos dar destaque para a Trebbiano. Ok, ela tem uma tendência de diminuir suas áreas de vinhedo. Mas essa tendência, que voltamos para os dados da OIV, publicados em 2017, mas essa tendência é ela diminuir um pouco o volume, mas aumentar a qualidade. E aqui eu quero chamar a atenção, porque esse é o grande caminho, ou um dos grandes caminhos para essa uva. Ainda sendo bastante cultivada para volume, mas tendo essa possibilidade de, diminuindo o volume de produção, ela aumentar a qualidade, mantendo as suas características básicas, no sentido de acidez e frescor, mas salientando e destacando um pouco mais características de aromas e de sabores. E é isso que eu quero contar para vocês a partir de agora. Porque o que pouca gente sabe é que essa uva, ela é uma uva, mesmo a Trebbiano Toscano, uma variedade de maturação intermediária para tardia. Ela tem um ciclo um pouco mais longo. Ela tem a casca um pouquinho mais grossa. Isso faz com que essa uva tenha uma tendência muito grande de, se diminuir volume em vinhedo, aumentar a sua concentração. Esse ciclo um pouco mais longo favorece o desenvolvimento de mais aromas e mais sabores, desde que se não tenha um grande volume de produção, onde acaba ficando tudo diluído, né? Vamos pensar, se tu tem uma videira com muitos cachos, esses cachos vão ficar mais diluídos, para aumentar o volume, mas a videira tem que dar energia para muitos cachos e acaba que a qualidade média cai. Se tem uma videira com menos cachos, vai diminuir o volume, mas a concentração de características nesses cachos vão ser maior. E aí os vinhos vão ter mais intensidade de aromas e de sabores. E esse ciclo mais longo da Trebbiano favorece isso, desenvolver mais precursores aromáticos e tudo mais. Eu nem estou considerando tanto a questão da casca, porque vinho branco, de modo geral, acaba vinificando sem contato, né, sem maceração. Mas fica a observação. Para fazer vinho laranja, temos uma variedade aí que pode ser um grande sucesso no mercado. Não provei ainda vinho laranja feito com a Trebbiano Toscano ou com outra Trebbiano.
que é o vinho laranja? É o vinho feito de uva branca, só que essa uva passa por maceração, ou seja, extração pelicular, contato com as cascas, durante o seu processo de elaboração dos vinhos. Fica a dica aí, daqui a pouco temos um vinho aí bem interessante. Então, a Trebbiano, por essência, na sua raiz, ela é uma uva que tem muito aroma de frutas cítricas direcionado para essa nota, puxado um pouco mais para um abacaxi, às vezes aqueles toques mais tropicais, muito a nota de uma lima bastante madura, uma nota de um abacaxi um pouquinho mais, esse abacaxi amadurecendo, alguns locais um pouquinho mais quentes e secos, o seu abacaxi fica um pouquinho mais maduro, às vezes alguma nota de um melão espanhol, tem às vezes aquela notinha floral, um toquezinho de flor amarela, delicado, não é muito destacado esse toque floral, alguns aromas de ervas, às vezes um toquezinho de gengibre, principalmente na evolução, né, os aromas terciários, muitas vezes desenvolve aquele aroma, um toquezinho também de própolis, toquezinho de mel, um toquezinho de mel floral, e uma acidez muito alta. Os melhores, os grandes vinhos, eles têm um diferencial que é desenvolver, principalmente nesse meio para o final de boca, alguns aromas que lembram nuts, que lembram as oleaginosas, né? Então, amêndoa, noz, um toquezinho meio puxado para uma avelã, toque, né, mais característico. Isso nos bons produtos, nos bons vinhos. Então, há uma citação aí dos bons trebbianos. E, aliás, vou falar agora um pouquinho sobre a Trebbiano na videira. Um pouco das suas características que a gente chama, né, de perfil vitícola, ou seja, na videira. Mas eu já queria aqui dar uma olhada e uma cheirada e uma degustada nesse vinho que eu vou provar com vocês, que é um vinho do Emílio Pepe. Então vamos ver aqui, ó, tá com capinha, porque eu tirei só uma dose aqui no Coravin. Ó, Trebbiano di Abruzzo, denominazione de origine controllata, uma DOC, né? Uma DOC. E esse aqui é 2018. Então, eu tirei, tá na capinha ainda, nem tirei o plástico, vou botar ele de volta para a adega daqui a pouco, porque ele é um vinho que eu gosto e provando ele com o passar do tempo. É uma lenda, né? Esse cara realmente é um grande produtor de alta qualidade. E esse é 2018, né? Mostrei aqui para vocês. E eu queria provar. Então, ele fala, inclusive, a história, ó. Esse vinho é obtido 100% de uva Trebbiano, cultivado segundo o método de agricultura orgânica nos nossos vinhedos em Colina. Então, ele está contando essa historinha aqui, ó. Então, tem a historinha aqui, tá em italiano, né? E aqui o selinho de vinho orgânico. E aqui, realmente, um produtor... Deixa eu ver o que mais que ele conta aqui. A uva é pisada a pé, fermenta naturalmente em tanques de cimento, sem adição de levedura, para manter todas as características organolépticas originais da variedade. O vinho não é filtrado e nem clarificado. Pode aparecer ligeiros depósitos. Como eu tirei por cima, talvez não tenha ainda os depósitos, ficam um pouquinho mais para baixo, né? Pô, legal, hein? Já saio. Então, é aqueles que depois contam um pouquinho, né? A harmonização, um pouquinho do perfil sensorial. Mas ok, aí o perfil sensorial interessa mais o que a gente vai sentir agora. Então, aqui é um vinho que tem um pouquinho mais de intensidade, até tem alguma coisa, né? Os resíduozinhos dá para ver aqui na taça, né? Que a gente tem, então, essa intensidade média mais, já uma coloração do palha para o dourado, é um vinho visualmente límpido, com algumas presenças de alguns resíduozinhos mesmo, né? No nariz. Intensidade média mais, e aqui aquela nota do abacaxi, aquela nota de frutas de polpas amarelas, toquezinho de damasco, aquele damasco maduro, bem interessante.
tem um toquezinho de mel começando a aparecer, ele é 2018, acho que é um toquezinho já da evolução, apesar de ser um vinho relativamente jovem. Agitando a taça. Então, no nariz, ele é correto. A intensidade, como eu falei, média mais. E aí, agitando a taça, a fruta fica mais presente. Tem um toque meio resinoso, um toque meio aquela resina de árvore, mas assim, no nariz, muito interessante. Muito interessante. Vamos provar. Vamos lá na boca. Primeiro gole a gente não avalia, mas já dá para sentir um vinho. Um preenchimento de boca muito grande. Nossa, uma persistência. Meio de palato, né? Bem preenchido, bem saboroso. E acidez. Salivando. Bom, tomar mais um gole agora para avaliar com um pouco mais de calma. Mas assim, já tô falando que a gente tá aqui com um volume de boca interessantíssimo, viu? Bem interessante. Vamos lá. É um vinho seco, corpo dele médio mais, acidez média mais para muita, porque vamos botar como muita. O álcool dele é um álcool muito integrado, ele é um álcool médio, quase subindo um pouquinho, mas muito integrado, e persistência. É um vinho com final longo, um pouco maior, esse corpo dele médio mais, é um preenchimento de boca muito grande, ele é um vinho branco com volume, mas muito harmônico. A harmonia entre acidez, uma textura um pouquinho mais untuosa, o corpo, né, que está dentro desse conjunto, com essa persistência de sabor, com esse sabor de meio de boca, é incrível. É um vinho realmente, nível de qualidade, é um vinho muito bom para excelente. Ainda um pouco jovem, ele tem toquezinho em boca, que aparece toquezinho resinosinho, toquezinho de mel, mas depois muito essa nota da ameixa amarela, do damasco, essa nota, um leve toque, assim, um leve toque floral, e depois essa fruta madura, essa presença madura muito gostosa. É um vinho realmente diferenciado. Isso para mostrar o que dá para fazer com esse vinho. Ele até chega no Brasil, tá? Quem importa para o Brasil é a uva importadora, mas ele chega no Brasil por um preço bem elevado, tá? Passando dos R$1.000, que é bem pesado para o Brasil, né? Então, de novo, não sou eu, vou dizer quanto cada importador deve trabalhar o seu vinho. A Emílio Pepe é uma referência realmente. Na Itália eu paguei na faixa dos perto de um pouquinho menos de 50 euros. Né? Então, aí na faixa dos 50 euros. E normalmente quando eu vou para a Itália eu tento comprar desses produtores que eu gosto para trazer uma ou outra garrafa, porque é uma forma de conseguir ter esses vinhos menos caros. Então, 50 euros na Itália já é um vinho caro, tá, gente? Já é uma referência de vinho de alta gama. E provando esse vinho, dá para a gente começar a pensar um pouquinho no que é a Trebbiano na videira e por que ela se comporta com determinadas características. E aí eu quero chamar a atenção para vocês que a Trebbiano, ela é uma variedade de brotação intermediária para tardia. A brotação dela é tardia, mas a maturação dela também é tardia. Então ela é uma uva de ciclo um pouquinho mais longo e que começa um pouquinho mais tarde. E um detalhe, e aqui vai uma grande vantagem dela para muitas regiões, ela escapa daquela mudança de estação. Então, logo que chega a primavera, começa a brotação de algumas videiras mais cedo, e essas videiras que brotam mais cedo correm o risco de vir uma geada e matar a brotação e às vezes até a floração. Como a Trebbiano ela tem o ciclo que começa mais tarde, ela escapa um pouco desse período. Ela escapa um pouco dessas intempéries que acontecem ali na mudança de saída de inverno e entrada de primavera. Que a videira, né, logo começa a esquentar, logo que passa o inverno, a videira começa a acelerar o seu ciclo, começa a brotar. Bom, ela é uma variedade, então, de maturação um pouco mais tardia, ela tem a casca um pouquinho mais grossa, a gente até consegue ver, né, olhando aqui, a gente vê nessa imagem, ó, que ela tem a casca um pouquinho mais grossa. Ela tem um vigor muito alto, assim como um rendimento muito alto.
Então, precisa manutenção na videira. Então, vigor é a parte verde, né, as folhas e tudo mais, e se deixa ter muita folha, acaba que a videira dá muita energia para a folha, dá um pouco menos energia para o cacho. E aí a qualidade cai também. E alto rendimento, ou seja, dá para ter um volume muito grande por hectare, que também baixa a qualidade. Ela é uma variedade que precisa de sol, ela precisa de bastante sol, ela não precisa tanto de calor, mas ela precisa bastante sol, e isso é importante. Por que ela se dá tão bem na Itália? Porque a Itália tem um clima mediterrâneo, onde o verão é mais quente e mais seco, que favorece uma maturação ou, né, facilita essas uvas de ciclos um pouco mais longos. Parte central, centro-sul da Itália é um oásis para Trebbiano. Pois bem, olhando o perfil sensorial médio de Trebbiano, o que a gente espera hoje dos vinhos do mercado, ou seja, os vinhos do cotidiano. Então, uma variedade que gera muitos vinhos com grande destaque para acidez, um pouco menos de intensidade de aromas e de sabores, e com um pouco menos de intensidade de corpo e de álcool. Isso é a média. Quando a gente encontra produtores que dão atenção para essa variedade, diminui o volume, cuida bem dela no videiro, cuida bem dela na videira, e quer fazer um vinho de alta qualidade, essa acidez e esse ciclo longo dela favorecem isso. Acidez para ter um vinho branco com uma capacidade de guarda, e para isso não basta somente acidez, mas ter aroma e sabor para acompanhar essa acidez longa, que vai perdurar por bastante tempo. Então tem que ter sabor para o vinho não ficar só um suquinho cítrico com o passar do tempo. Quando concentrada, ela entrega isso. Mas mesmo quando utilizada em grandes volumes, ela tem essa capacidade de trazer esse frescor extra, esse toque cítrico, perde um pouco dessa complexidade, dessa intensidade, mas ainda mantém esse perfil um pouquinho mais fresco, que é muito benéfico em muitos vinhos brancos da Itália, que a maioria das vezes, principalmente se a gente pegar do centro-sul da Itália, os vinhos brancos acabam sendo vinhos um pouquinho mais alcoólicos, um pouquinho mais pesados, então muitas vezes carece de acidez. Então a Trebbiano pode mesmo, em grandes volumes, trazer essa acidez extra, que muitas vezes carece nesses vinhos italianos do centro para o sul. Ou seja, por que ela é uva branca tão plantada na Itália? Porque ela ajuda exatamente nisso aqui, que é dar um equilíbrio maior quando os vinhos carecem de acidez. Então ela consegue trazer no corte um pouco mais desse perfil ácido, um pouco mais desse perfil de frescor, que ajuda a dar vida, principalmente a alguns vinhos simples italianos. Muitos desses vinhos que a gente toma nesses restaurantes onde o preço já é incluso o vinho, então em Roma isso é muito comum. Se a gente vai ali no Trastevere, que é aquele bairrozinho mais cult, de restaurantes, bem característico, né? Aqueles restaurantes naquelas vielinhas em Roma. O Trastevere, muitos daqueles restaurantes, eles estão incluso no preço da comida, da refeição, o vinho. Você pode escolher entre o vinho branco e o vinho tinto. O vinho, eles vêm sempre numa jarrinha, né? Porque são comprados a granel, são servidos a granel. E a maioria dos vinhos brancos, normalmente, é um corte entre outra variedade de grande volume, mais a Trebbiano. O Trebbiano entra exatamente para dar um frescor nos vinhos brancos ali, para não deixar os vinhos muito cansativos. Muitos desses vinhos vindo, e essas uvas, né, vinhos vindos do sul da Itália. Então esse é um grande destaque dela. Trazer essa nota de acidez. Trazer esse frescor extra, trazer algo além do peso que a gente tem no muito vinho branco italiano. Porque realmente a Itália, por ter essa predisposição, né, a ser um país muito ensolarado, com muito calor, principalmente no verão, traz esse peso muitas vezes extra. A Trebbiano vem para trazer um pouco de frescor, e isso muito utilizado nos vinhos brancos. Olha o que eu estou falando para vocês.
que vinho branco italiano, muitas vezes, tem uma qualidade interessante, mas menos valorizado. E acaba que algumas regiões do norte da Itália, principalmente se a gente pegar a região de Gave, no Piemonte, a região de Soave, no Vêneto, acabam tendo um destaque um pouco maior pelo nome da denominação. Mas muitas vezes menos referenciado no sentido de qualidade. Estou dizendo que a Trebbiano só faz vinho bom, gente, não é isso. Mas ela é uma uva muito importante para vinho branco na Itália, mesmo no vinho simples. Muito plantada também na França. Não somente na França, né? Tem outros países onde a Trebbiano aparece. No Brasil ela aparece. Alguma coisa também na Argentina, Estados Unidos, alguma coisa na Austrália. Mas na França, inclusive tem volumes um pouco maiores que a Itália, quando a gente fala de volume total. Mas muito por causa da região de Cognac. Ela também, a Trebbiano, a gente vai ver como Uni Bleu, também aparece em outras denominações, ou outras apelações, no caso da França, mais para o sul. A Provence é um grande exemplo, né? Tem muitos vinhos da Provence que acabam sendo vinhos que leva, né? Ela entra no corte para trazer também um pouco mais de frescor e tudo mais, né? Mas, enfim, não é lá uma grande protagonista na França, apesar de ter muitas vezes uma citação, né, interessante, uma citação aí de alguma relevância. Mas na Itália, não. Na Itália, principalmente se a gente pegar da região centro da Itália, a partir da Emília-Romanha, pegando a Toscana, passando por Úmbria, Marche, Lácio, Abruzzo, né? Abruzzo muito importante. Aqui ela ganha um destaque grande. E aí eu quero chamar a atenção de vocês exatamente para isso. Por que na parte central da Itália Trebbiano se dá tão bem? Porque é uma região bem ensolarada, é uma região relativamente seca, mas não é tão quente quanto o extremo sul da Itália, onde muitas uvas brancas têm dificuldade pelo excesso de calor, que acelera muito a maturação, faz com que a uva perca a acidez muito rapidamente e sobremature rapidamente. A Trebbiano, se isso acontecer com ela não vai fazer um bom vinho, porque ela vai ficar com nota herbácea, não vai desenvolver bem o perfil frutado, e a acidez vai ficar um pouquinho perdida na história, né? Parece que os elementos ficam meio perdidos no vinho. E o vinho perde intensidade, perde em característica, ainda mantém uma acidez um pouquinho mais alta, mas o vinho não fica bom. Já na parte central da Itália, aonde a gente tem uma moderação maior, com bastante insolação, mas mais moderado, não é tão quente como no sul. Por isso que aqui ela encontra o lugar perfeito para ela conseguir fazer o seu ciclo de forma adequada. Por isso que em Abruzzo ela é tão referenciada. Por isso que na Toscana ela é tão referenciada. E ela só não tem todo o protagonismo no Marche, porque no Marche ela acaba tendo a concorrência da Verdicchio. Mas na Úmbria ela tem. Inclusive, uma das grandes uvas brancas da Úmbria é a Trebbiano. E na Úmbria até chama atenção, porque se a gente olhar as denominações da Úmbria, tirando as DOCGs, né? Porque as DOCGs da Úmbria são duas e elas são para uvas tintas. Uma denominação para Sagrantino, outra para Sangiovese. Mas tirando isso, se a gente começa a olhar nas denominações da Úmbria, principalmente as denominações da parte central da Úmbria, a gente começa a ver que a Trebbiano aparece em muitas delas. E muitas vezes como uva importante. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, Colli Martani, Trebbiano, mínimo 50%, e depois normalmente aparecendo a Grechetto. Colli Perugini, Trebbiano, mínimo 50%. Então, olha que interessante. A Trebbiano aparecendo bem nessas denominações da parte central da Itália. Tordiano Bianco, Trebbiano, de 50% a 70%.
E Tordiano é uma denominação bem importante, né? Porque uma das DOCGs que tem aqui na Úmbria é a Tordiano Rosso Reserva. Aí para vinho tinto. Mas na mesma área é permitido vinho branco, só que numa classificação DOC, aonde no vinho branco de 50% a 70% de Trebbiano. A CISI, que é outra denominação importante, principalmente por causa do turismo, né? Ó, Trebbiano de 50% a 70%. Então, na Úmbria, grande uva branca, Trebbiano. E aí, aparecendo no corte com ela, muitas vezes a Grequeto, e a Grequeto trazendo um toque um pouquinho mais de peso, um pouquinho mais de mineralidade, um pouquinho mais da fruta, enquanto a Trebbiano vem trazendo a acidez. Falar de Úmbria é legal, mas tem que falar da Toscana. Porque a Toscana tem uma representatividade muito maior. E, de novo, se a gente pegar as denominações da parte central da Toscana, a gente vai ver que muitas delas também têm a Trebbiano como uva protagonista ou como uva autorizada. E aqui mais uma observação. Muito dos chamados Vinsanto, que são os vinhos doces de uva de apacimento que se faz na Toscana, também tem protagonismo para Trebbiano. Então, olha que interessante. Então, não só para o vinho tranquilo seco, mas também para o vinho doce. E se a gente olhar aqui essas denominações, a gente vai ver não para as DOCGs, mas sim para as DOCs. Então, olhando as DOCs que vai vinho branco, né, a gente vai ver que muitas delas, a Trebbiano Toscano vai aparecer muito bem. Então, ou como protagonista, ou como uma uva importante. Por exemplo, a DOC de Orcia, Trebbiano Toscano, no mínimo 50%. Colli d'Etruria Centrale, Trebbiano Toscano, mínimo 50%. Né? San Gimignano, Trebbiano Toscano, San Gimignano Bianco, tá? Lembrando que faz o tinto também. San Gimignano Bianco, Trebbiano Toscano, mínimo 30%. Valdarbia, Trebbiano Toscano de 30% a 50%, né? Ou Malvasia. Então, olha isso. E quando a gente dá uma olhada nos Vinsantos, olha isso aqui. Vinsanto del Chianti, Vinsanto del Chianti clássico, Vinsanto di Carmignano, Vinsanto de Montepulciano. Trebbiano, 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 Trebbiano. Por quê? Porque é um vinho feito, é um vinho doce, feito com uva de apacimento, ou seja, colhe o cacho inteiro, deixa a uva dar uma desidratada fora da videira e depois vai vinificar. Então, no apacimento, a gente tem um destaque ainda maior para a acidez, porque no apacimento a uva ela perde água e ela concentra os elementos que ficam na variedade, na uva. E a acidez é um desses elementos que se destacam. Então, a gente tem um vinho doce com uma acidez muito destacada, muito preponderante. Então, claro, é a grande referência, né, quando a gente fala da uva Trebbiano no sentido de região representatividade. Porque os melhores Trebbianos ainda estarão em Abruzzo. Abruzzo disparado a Trebbiano é a grande uva branca. Porque só pensando, ela já representa 30% das uvas da região. Claro que Montepulciano é a grande uva, é tinta, né? E é a grande uva do Abruzzo, tanto que a denominação Montepulciano de Abruzzo, ela é muito forte, tem um volume muito grande, mas a segunda grande denominação do Abruzzo vai ser a Trebbiano de Abruzzo. Aí já para vinho branco com a Trebbiano. E aí que entram alguns desses produtores fazendo em alta qualidade. Claro que aqui no Abruzzo, o que se sabe hoje é que muitas dessas variedades chamadas Trebbiano já é uma outra variedade de Trebbiano. Então a gente teria Trebbiano Toscano e aqui a gente também teria muito a Trebbiano de Abruzzo, que já seria essa outra variedade que entrega um pouco mais de profundidade, um pouco mais de volume.
ainda com uma acidez destacada. E claro, se a gente olha as denominações de Abruzzo, a gente vai ter uma, inclusive, exclusiva, né? Ó, Trebbiano de Abruzzo, ela é uma denominação só para vinho branco, aonde vai usar a Trebbiano Toscano ou Trebbiano Abruzzese ou a própria Bombino Bianco, que é outra variedade autóctone aqui, menos utilizada. Então, Trebbiano Toscano e essa Trebbiano de Abruzzo sendo a uva que é a protagonista dessa denominação. Mas se a gente olhar, inclusive, as outras denominações de Abruzzo que permite vinho branco, como o caso de Ortona, como o caso de Controguerra, são também para Trebbiano. Né? Inclusive, a própria denominação tem uma DOC chamada Abruzzo, que também permite a Trebbiano. Então, olha como ela é uma uva importante aqui na Itália. Olha como ela é uma uva realmente de destaque na Itália. E, claro, o mundo está olhando isso. Uma vez que a gente está entrando para um momento de aquecimento global, o mundo está mais quente, mais seco. O mundo está querendo vinhos mais frescos. Uma observação, tá, gente? Vinho branco no Brasil vem ganhando muito espaço. Então, Trebbiano é uma uva com potencial muito grande para o mundo. E o Brasil já está produzindo alguns vinhos com Trebbiano bem interessantes. Inclusive, poderia salientar, né? O Era dos Ventos tem o Trebbiano, que eles chamam, né? Trebbiano on the Rock, que é um Trebbiano, uma pegada mais vinho laranja, né? Eu não provei esse vinho ainda, e é um vinho que eu quero provar, né? Eu falei para vocês, não provei ainda Trebbiano em vinho laranja, e eu tenho vontade, né, de provar, então logo vou estar provando. A gente tem outros projetos muito interessantes, eu falei para vocês, né, da Petronius com espumante Surly de Trebbiano, e eu sei que eles estão comercializando a safra 2017, vamos pensar que já é um espumante que está aí há pelo menos uns 5 anos em contato com as leveduras, então olha que interessante. E outros produtores, né, a gente tem o Cão Perdigueiro, a gente tem o projeto Crudo, que é um projeto interessante, né, da Perini, que é um projeto bem destacado, assim, né, a Perini também tem essa ligação muito forte com Itália, né, com produtos, com referências italianas. A Casa Fontanari, que tem um Trebbiano que eles fazem com batonagem. Então, assim, no Brasil a gente já tem algumas ofertas interessantes com perfis bem diferentes entre eles. E temos aí à disposição. Temos a oferta. Então, fiquem atentos. Vale a pena muito acompanhar o que vem acontecendo com o Trebbiano no mundo. É uma variedade com potencial muito grande. No Brasil, acredito muito. Inclusive, eu tenho algumas citações de produtores aqui muito confiantes com essa variedade, gostando muito. Inclusive, quando eu falava, né, alguns anos atrás, eu falei, pô, Trebbiano tá mudando o perfil na Itália. Alguns produtores que dizem, olha, aqui no Brasil ela tá vindo bem, tá se desenvolvendo bem, olha, estão fazendo espumante lá assim, assado, desse outro jeito, prova esse, aquele. E realmente tem um potencial muito interessante para o Brasil e para o mundo nesse contexto que a gente está vivendo agora de anos mais quentes e mais secos. Quem sabe aí não temos uma grande variedade para fazer produtos ainda melhores aqui no Brasil, quem sabe inspirados em Emílio Pepe, quem sabe inspirados em Valentini, quem sabe inspirados nesses grandes produtos lá do Abruzzo. A gente sabe que não são todos, mas a gente tem coisas aí muito, muito interessantes. É por isso que a gente estuda, né? Fica a minha dica aqui final para vocês. Procurem vinhos de Trebbiano, provem, testem. Acho que tem muita coisa legal aí que a gente pode encontrar. Não tem preços tão altos, claro, esses grandes protagonistas cobram um pouco mais caro, mas mesmo esses aqui no Brasil têm preços muito interessantes pelo que eles entregam. Então fica a dica aí para vocês de uma variedade que pode aí ser protagonista no futuro, já entregando vinhos interessantes e alguns aí, né, grandes destaques, inclusive. Por isso que a gente estuda, né, para abrir um pouco a cabeça, para conhecer um pouco mais, para testar. Então, fala sério, responde aqui. Não ficamos com vontade de provar Trebbiano?
Quem faz tempo que não prova, quem nunca provou, quem provou recentemente, não fica com vontade de provar coisas diferentes? Provar vinhos novos? É por isso que a gente estuda. Turma, adorei. Foi muito legal a gente poder conversar um pouquinho sobre essa variedade. Fica a minha dica final, né? Realmente provem, testem, porque tem muita coisa boa com Trebbiano e muita coisa vindo por aí. Agradeço todas as interações. Quero deixar aqui um beijo e aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.